Vamos abrir nossas Bíblias neste momento. Começamos hoje não é bem uma série, né? Vamos dizer, começamos hoje uma temporada em que nós vamos abordar acerca do reino de Deus. O tema geral a ser abordado é: o reino de Deus está dentro de vós. O sentido disso, os irmãos já devem perceber, é que todas as mensagens debaixo desse tema, subordinadas a esse tema, vai falar sobre o reino de Deus dentro do homem e não fora dele. E aí então, a cada domingo, nós vamos ministrar um subtema, ou um assunto específico dentro desse tema geral. E de modo que a cada domingo, cada mensagem ministrada será uma chave que, se você fizer uso dela, você vai não somente ter acesso ao reino, como você também vai experimentar o reino. Talvez alguém diga: pastor, mas porventura nós não já estamos no reino? Por que deveríamos nós ter acesso a esse reino? Eu me refiro de maneira prática, de maneira experiencial. Porque os fatos que Cristo realizou na cruz do Calvário são eternos. Já estão feitos de uma vez por todas. Agora, compete a cada um de nós, mediante a fé, fazer uso disso. E, portanto, o nosso objetivo é ingressar cada irmão, cada irmã dentro deste reino efetivamente e levá-lo a uma experiência deste reino. Os irmãos vão perceber que existem inúmeras portas que, quando estão fechadas, nos impedem que nós adentremos mais profundamente este reino. Os irmãos vão perceber, na medida que nós falarmos aqui as mensagens, que existem portas que precisam de chaves, que serão entregues aqui. Inclusive, eu vou entregar as chaves da vitória. Amém, irmãos? Hoje eu vou entregar a primeira chave. Irmã Rosilene, pega firme nessa chave. Você pega essa chave e todos os irmãos, lógico, né? Irmão Jailson, Giovanni, Tiago e todo mundo, pega essa chave e abra a porta. E adentre esse espaço. E você então, ao adentrar esse espaço do reino de Deus, vai ter uma experiência do reino de Deus. Amém? Por isso que o tema da mensagem desta manhã é arrependimento. Esta é a primeira chave, arrependimento. Sem ela você não entra, sem ela você não experimenta o reino de Deus. Arrependimento, a chave de acesso, ou melhor, a porta de acesso e de experiências do reino de Deus. Nós separamos aqui 3 pontos que eu quero enumerar com os irmãos. Eu acredito que eu posso chegar até o final dessa mensagem, em razão de ser a primeira mensagem do tema. Tem uma introdução que eu preciso fazer, e isso talvez me impeça de chegar até o arrependimento de fato e de verdade. Entenderam? De modo que, se o tempo não der, não tem problema, nós vamos caminhando e continuando nos domingos seguintes. Tá bom? Nós colocamos aqui a chegada do reino de Deus, que é um ponto a ser entendido, porque você precisa compreender. Se você compreender a verdade de Deus, você então tem a oportunidade de fazer acontecer aquilo. Agora, se você não entender, e se você não conhecer, e se você não souber, dificilmente você se desperta para uma necessidade. E às vezes você sofre, né, buscando uma solução em Deus, mas você não sabe da verdade, você não conhece aquela verdade. Então, nós temos que falar sobre a chegada do reino de Deus. 2, o conceito de reino de Deus. E 3, vamos abordar especificamente a chave que abre essa porta, que é arrependimento. Perfeito? A chave que abre a porta da experiência do reino de Deus. Quando se fala de reino de Deus, logo alguém pergunta: ora, mas quando é que é o reino de Deus? Até porque existe aí um pensamento muito prevalecente de que os homens estão sempre aguardando a chegada do reino de Deus, estão como que numa expectativa escatológica que um dia esse reino virá. Irmãos, aguente firme, como se dissesse, aí nos seus sofrimentos,
porque dentro de pouco tempo Jesus virá e ele então vai estabelecer o seu reino, ele vai manifestar o seu reino e vai dar tudo certo então naquele dia. Aí a pessoa fica olhando para o futuro, esperando um dia esse reino de Deus há de chegar. Mas há de se ressaltar que, embora seja verdade que o reino de Deus vai se manifestar por ocasião da segunda vinda de Cristo, só que essa manifestação não é para nós, é a manifestação para o mundo e para o universo. Porque quanto a nós hoje somos o reino de Deus. O reino de Deus, ele já é em realidade. Ele já existe em realidade. E esse reino, portanto, quando os homens olham para a igreja, eles não podem ver reino algum em nós. Eles só podem ver um tanto de pessoas que ficam lutando para sobreviver e para viver a vida de cristã de alguma maneira, mas eles não conseguem ver reino de Deus. Mas um dia, o reino de Deus, que já é hoje, vai se manifestar. Eu me recordo das palavras de Jesus em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Quem quiser acompanhar, quando Jesus começa o seu ministério público. Quando ele vai andando ali nas ruas do Jordão, da Judéia, ali em Samaria, em Jerusalém, quando ele começa a andar, porque o ministério de Jesus era um ministério andante, era um ministério itinerante, não era um ministério que ficava fixo no lugar. Então diz a Bíblia, capítulo 1 de Marcos, versículo 15, que depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo... isso porque João Batista veio, primeiramente, anunciando o reino de Deus. Agora sai Jesus dizendo o quê? Qual é a palavra de Jesus que ele anuncia? E eu quero que você repita comigo. Diz assim comigo. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Gente, só tem 3 pessoas falando. Palavras tão profundas. Diga assim para o seu irmão, o tempo está cumprido. Só que não é hoje não, esse tempo cumprido já foi no tempo de Jesus. Quando ele veio a primeira vez, ele disse, olha pessoal, o tempo está cumprido. Ou seja, havia uma profecia que apontava para o futuro, dizendo que quando os tempos determinados pela profecia se cumprissem, o que aconteceria? O reino de Deus chegaria. Ele chegaria aos homens. Então Jesus anuncia, o tempo está cumprido. Diga para o seu irmão, e o reino de Deus está próximo. Mas no nosso caso, você pode dizer, o reino de Deus é chegado. Porque ele disse, naquele tempo, quando ele começa o seu ministério, anunciando, o tempo está cumprido e o reino está próximo. Porque ele haveria de instaurar esse reino por meio da sua morte e ressurreição. Então você pode repetir comigo assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. Diga glória a Deus, porque o reino de Deus é chegado. A solução para o homem está no reino de Deus. Agora, diga para o seu irmão, arrependa-te. Olha como Jesus está dizendo, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos. Diga para o seu irmão, arrependei-vos. Agora diga assim para ele, e crede no evangelho. Crede no evangelho. Pastor, mas eu estou dizendo para uma pessoa que já crê, conversa. Diga para ele, crede no evangelho. Esse crer não é esse crezinho que se diz por aí toda hora, não. Nasceu em lá cristão, cresceu na escolinha, o bom pastor, na escolinha lá da igreja, Cordeirinhos de Cristo, a escolinha Discípulos de Jesus, que ficava lá. Noé batia com um martelo, lembra disso? Vamos lá todo mundo. Noé batia com um martelo, e agora bate com 2. Não era assim na escolinha? Aí você ficou a vida inteira na escolinha aprendendo o quê? Que Noé batia com um martelo, com 2, com não sei quantas mãos ele tinha. Mas que batia com tantos martelos. Sai de lá sabendo isso. Aí vai para a classe dos adolescentes. Aí vai para os jovens. Até chegar nos Gideões, para não saber o que é o evangelho. Porque perdeu a vida todinha com as historinhas da Bíblia atrás da sua vitória pessoal. Ao passo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de
todo aquele que crer. Então, Jesus disse, olha, o tempo está cumprido, é a primeira informação. Ou seja, a profecia anunciava um tempo, já chegou. Você tem que saber que o tempo já chegou. Não precisamos mais olhar para frente como quem busca ou aguarda algo. Não, o tempo é chegado. O reino de Deus é chegado. O reino já chegou. Agora, arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede. Portanto, isso demonstra a chegada do reino de Deus. Essa questão do tempo, né? Quando o reino de Deus é chegado, por que ele chega em Cristo? O apóstolo Paulo, isso é importante que os irmãos se lembrem disso, lá em Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 4, ou que seja de 1 a 7. Os irmãos podem ler com bastante atenção. E eu quero que os irmãos ouçam o evangelho, porque isso que eu estou dizendo é o evangelho. E que os irmãos ouçam, e não ouça questionando, não. Ouça entendendo, porque eu estou reproduzindo aqui as palavras de Cristo, as palavras de Paulo, as palavras inspiradas. O apóstolo Paulo ensina o seguinte no capítulo 4 de Gálatas. Ele começa com uma símile, dizendo o seguinte, olha, quando um ser humano, quando uma criança é menor de idade, ele está exemplificando para você entender uma verdade. Quando o herdeiro, né? Quando o herdeiro tem um filho, herdeiro de uma propriedade, de uma herança, de um pai muito rico. Mas quando o herdeiro ele é menor de idade, diz o apóstolo Paulo, ele em nada difere de um escravo. Mas como assim? Se ele é herdeiro e ele em nada difere de um escravo, ou seja um escravo adulto, ou um herdeiro menor, do ponto de vista da experiência ou do poder e do direito imediato de se apropriar da herança, nem o herdeiro nem o escravo pode se apropriar. O escravo não pode porque ele não é herdeiro. Portanto, nunca poderá fazê-lo. E o menor, ele não poderá se apropriar dessa herança enquanto ele não se tornar maior. E nesse período, portanto, de menoridade, diz o apóstolo Paulo, o herdeiro está sob tutores, sob curadores, na responsabilidade de um aio, na responsabilidade de uma ama, de um cuidador que pega pela mão e vai acompanhando até quando o herdeiro se torna maior de idade. Ficando ele maior de idade, o que acontece? Ele agora atinge a maioridade, atinge a maturidade, e agora ele pode se apropriar daquela herança tranquilamente. É assim que o apóstolo Paulo começa o capítulo 4, nos levando a olhar para este exemplo. Aí você pergunta, e o que isso tem a ver com o quê? O apóstolo Paulo não pegou um exemplo profano? Profano, que eu quero dizer, é um exemplo secular do dia a dia, um exemplo de direitos civis, inclusive, não é isso? De direito, coisa corriqueira. Só que agora ele vai trazer isso para a experiência cristã, dizendo, assim também éramos nós. Assim éramos nós. Como é que nós éramos? Nós éramos menores. E quando nós éramos menores, estávamos sujeitos a uma escravidão, ou em nada diferíamos de um escravo, ou vivíamos sob tutores, que é a lei. Viver por lei era uma vida miserável. Por que viver por lei era uma vida miserável? Pastor, mas você usa umas palavras que ofendem. Como é que viver pela lei é vida miserável? Mas não são palavras minhas, são palavras de Paulo, quando ele diz lá em Romanos capítulo 7, daquele homem que vivia sob a lei. E aí ele vai descrevendo a experiência de alguém sob a lei, de alguém que está numa condição menor de idade, daquele que, embora sendo herdeiro, não pode se apropriar da herança. Ele vai dizendo, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E por que eu não faço? Porque quando eu quero fazer o bem, encontro dentro de mim uma outra lei que me faz prisioneiro da lei do pecado e da morte. E aí ele vai relatando um ciclo vicioso de tentativas de fazer o bem e de frustrações que se sucedem umas às outras. É uma vida de altos e baixos. Você ama Jesus Cristo, você deseja servi-lo, você quer de fato se santificar, você quer se purificar, quer ter uma vida reta, mas se você vive sob a lei, você vive numa vã tentativa e em constantes frustrações, porque a lei não pode dar vida ao homem. Por isso que ele vai fechar
essa primeira parte de Romanos 7, no versículo 24, dizendo: miserável homem que sou. Em outras palavras, este homem que vive sob a lei tem uma vida miserável. Porque ele diz: miserável homem que sou. Viver sob a lei é viver numa vida miserável, porque ele nunca alcança a plenitude de Deus. Ele fica tentando, ele fica vislumbrando, ele fica desejando, só que ele não tem uma experiência real. Por isso que Paulo continua dizendo em Gálatas capítulo 4, porém, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei. Ou seja, quando veio Cristo, a partir de Cristo em diante, instaurou-se um novo tempo. Qual tempo? Aquele que o próprio Jesus disse: o tempo está cumprido. Instaurou-se um tempo de quê? Primeiro, de libertação da lei. Onde é que diz isso, pastor? Gálatas 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar, a nós que estávamos sob a lei, que estávamos sujeitos à lei. Ele veio para libertar aqueles que estavam sob a lei. E que mais? E para lhes conceder o espírito de filiação. Então, se você entende isso, você sabe que o tempo desse reino de Deus se implantar é desde a plenitude do tempo, que você não está no jugo da lei e que você agora recebeu a adoção de filhos. Ou seja, você atingiu a maioridade. E então é por isso que a Bíblia diz que por esse motivo Ele nos concedeu o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Você agora está no reino de Deus, você agora não somente é filho, mas você é filho maduro. Você agora pode experimentar todas estas bênçãos. Amém, queridos? Agora a questão maior talvez seja o conceito de reino de Deus. O conceito. Porque para você buscar uma experiência, você tem que entender o conceito. E aí você pode buscar esse conceito em manuais de teologia, e mesmo em estudos nossos que nós fizemos, que nós também criamos um conceito sobre reino de Deus. Porém, para que se entenda cabalmente e experiencialmente o reino de Deus, você precisa de... Não existe um conceito pronto na Escritura. Por isso dizer, não, o reino de Deus é o próprio Deus no pleno exercício da sua soberania de eternidade a eternidade. Olha que lindo. Mas isso não explica muita coisa. Explica teologicamente, para quem está dentro de um olhar teológico, estrutural, da teologia bíblica de eternidade, aí vai entender. Mas para você, que tudo que você quer é compreender a Deus e a sua verdade, viver essa experiência no seu dia a dia, é preciso que, para que se entenda o reino de Deus, você compreenda uma história. Somente por meio dessa história, que agora eu vou falar para os irmãos, é que você pode entender o que é o reino de Deus. Imagine você que Deus criou o homem. Vamos começar lá de trás. E como é que foi que ele fez? Diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 2, que Deus plantou um jardim. Esse jardim, chamado Jardim do Éden, era um jardim, e era do Éden porque ele foi plantado no Éden. O lugar chamava Éden. Éden quer dizer desfrute, prazer, satisfação. Por isso que, mesmo não contendo expressamente na Escritura, chamam esse lugar de quê? De paraíso. Chama de paraíso porque um jardim de delícias é o quê? Um jardim de delícias seria um paraíso. Embora não diga a Bíblia que lá se chamava paraíso em nenhum lugar, porém é sabido que um jardim de delícias, um jardim de desfrute, é um paraíso, é um lugar de paz. Então você pensa comigo, quando Deus te criou em Adão, quando Deus criou o homem em Adão, estava lá o homem, onde?
Deus não criou o homem e simplesmente o lançou, mas ele foi colocado dentro de um ambiente. Esta é a expressão que eu quero que você decore. Dentro de um ambiente de paz, dentro de um ambiente de alegria, dentro de um ambiente de prosperidade, de saúde, de vigor, de comunhão com Deus. Ou seja, o registro de Gênesis capítulo 2 é um registro de uma vida excelente. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua experiência? Nós estamos vindo lá de trás para entender o que é o reino de Deus. Por que o reino de Deus chega em Cristo? Por que ele só chega em Cristo? Então veja você que o propósito de Deus originalmente é que o homem tenha essa vida próspera. Entende esse termo próspero não como a teologia da prosperidade. Porque para a teologia da prosperidade, próspero é dinheiro no bolso, muito dinheiro. E Deus, e naquele tempo nem dinheiro tinha quando Deus criou o homem. Vida próspera é uma vida plena, quando você se sente realizado e satisfeito no seu espírito, na sua alma e, consequentemente, no seu corpo. O homem tinha um corpo saudável, viçoso, corado, forte, vigoroso. A alma do homem tinha comunhão com Deus, era plena em Deus. O espírito do homem era saudável. O homem estava cercado, atenção, dentro de um ambiente, de uma esfera de deleite. Só que tudo isso acabou no dia que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora, o quadro que se registra na Escritura é Deus indo, vai imaginando você pedagogicamente, chamando o homem e a mulher: vem, vocês pecaram. Eu vou providenciar um Salvador para vocês. Eu vou providenciar. Ele virá um dia, mas por agora é necessário, venham aqui. Aí eles chegam até a porta do Éden, Deus abre aquela porteira e fala: agora vocês estão expulsos do paraíso. Na linguagem, perfeito? Expulsos de onde? Expulsos de onde? Sim, mas de onde? Eu pedi para vocês decorarem. Desse ambiente, dessa esfera. Uma esfera de paz, de alegria, de amor, de comunhão. Agora o homem é expulso e lançado fora para um mundo hostil, um mundo mau, um mundo cheio de maldições, um mundo cheio de misérias. Eu fico imaginando que, como a Bíblia diz que foi na viração do dia, é provável então que fosse por volta de 6 horas da tarde, entre 5 e 6 horas da tarde. O sol estava se pondo. Pela primeira vez, o homem e a mulher, agora fora deste ambiente, dessa esfera de bênção, agora errantes e sozinhos e solitários e abandonados numa noite escura. Não sei quantos irmãos já encararam a noite, ou já tiveram o pavor da noite. Eu não sei que tanto foi a sua experiência, mas a noite ela é muito ruim. É lógico, quando você sai do seu trabalho à noite, você entra no seu carro, ou você pega um ônibus, ou você vai a pé para a sua casa. Se você tem um destino onde se recolher, um lar, a noite não impõe nenhum medo. Mas para quem olha para a noite chegar e ele não tem para onde ir, e ele não tem destino, não tem um amparo, não tem um lar, a noite ela impõe um medo, um desespero, uma angústia, uma solidão. Então agora, homem e mulher, aquele casal, ali tipificando a humanidade, lançada no mundo sem Deus. No mundo em que agora eles devem viver por si mesmos. Mas há uma esperança, Deus vai enviar o seu filho. Mas enquanto isso, reina o quê? A morte. Romanos capítulo 5. Agora reina a morte. Durante todo esse período, antes de Cristo, reinou a morte. Então os irmãos pensem só na situação. Reinou a morte. Havia esperança? Havia esperança. Mas enquanto não vem a vida, enquanto não vem a ressurreição e a vida, reinou o quê? A morte. Então estão todos aqui no mundo hostil, aguardando um dia em que Deus se lembrará do seu povo e enviará o seu filho, enviará o reino de Deus.
O reino de Deus é o devolver, é o restituir o ambiente perdido. O Éden perdido. O paraíso perdido. Onde tinha toda a riqueza e todo o suprimento. Alguém diz, pastor, por isso que essa semana foi lá em casa uma testemunha de Jeová e disse que Jesus vai restaurar o Éden sobre a terra. E eu digo, não, o Éden, que era o ambiente lá em Gênesis, apenas prefigurava um ambiente de amor, de paz, de alegria, de comunhão, de riquezas, que é o espírito humano, é onde Deus habita. Ou seja, agora que esses homens viviam naquele tempo, antes de Cristo, aguardando, num mundo muito mau, a Bíblia também fala que o mundo não era apenas, atenção, um ambiente. Se o Éden era um ambiente, para onde eles são lançados para fora, nesse mundo hostil, também é um ambiente. Portanto, se o Éden é um ambiente, diga, o mundo também é um ambiente. Um ambiente no qual reina a morte, o pecado, as misérias, a lágrima, o luto. Reinam todas as coisas ruins e perversas. Pense comigo deste modo. E agora, então, este mundo, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, que existe, que o mundo não é a terra. Não é a terra, mas é um ambiente espiritual, porque Paulo fala sobre o espírito do mundo. E talvez aqui você vai se lembrar que por anos a fio, você cristão, lutou contra o mundo. Lembram disso? Lembram que nós, ao recebermos a Cristo no nosso passado, fomos ensinados que nós deveríamos vencer o mundo, que não poderíamos ser pessoas mundanas, e portanto não poderíamos gostar das coisas do mundo. E o que eram as coisas do mundo que nos disseram? Era o filme que você assistia, o corte de cabelo que o ator estava usando, a roupa que o outro usava, não era isso? Colocaram o mundo como sendo as coisas da terra. E terra é diferente de mundo. O espírito do mundo, que Paulo diz, ele vai dizer lá em capítulo 2 de 1 Coríntios, que nós não recebemos o espírito do mundo. Esse espírito do mundo é uma atmosfera pecaminosa e perversa. E esse espírito é caracterizado por 3 elementos. A concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Por incrível que pareça, durante séculos a fio que a igreja lutou contra o mundo, ela esteve mergulhada, totalmente permeada do mundo. Dizendo que não amavam o mundo e não queriam o mundo e que saíram do mundo, elas estavam embebidas do mundo. Por que embebida? Porque a pessoa mudava a roupa, o corte de cabelo, mudava a pintura do rosto e mudava a cor das unhas, e ia mudando essas coisas exteriores, mas o mundo não são essas coisas. O mundo não é o que você come ou o que você bebe, o mundo é o espírito que está dentro do homem e é caracterizado pela concupiscência da sua carne. Esses desejos desenfreados, carnais, como eu posso colocar? Desejos que são excessivos e que te leva a viver tão desregradamente. Seja no âmbito da luxúria. Luxúria não se refere a luxo. A luxúria se refere ao pecado da área sexual, que leva a tantas coisas ruins. Talvez você não tenha ideia do que seja esse mundo pornográfico. Só que em maior ou menor escala, o mundo, ele se apresenta na concupiscência da carne, desses desejos, não somente dessa área, mas também em todas as outras áreas, desses desejos que muitas vezes são lícitos. Porque comer é lícito. Mas se o comer se torna exagero, a gula, a glutonaria, aí você caiu na concupiscência da carne. São esses desejos desenfreados, no que se refere até mesmo aos relacionamentos, porque você não consegue viver sem desenvolver inimizades. Você vive desenvolvendo e alimentando inimizades. Isso é concupiscência da carne, porque você não pode ser ferido, não pode ser magoado, você não pode ser contrariado. Tudo que você diz tem que ser aceito, se não for aceito, você se contraria. Aí você fica triste, já magoado.
ofendido. Então, tem a concupiscência da carne, tem a concupiscência dos olhos. Quando você olha, você fica fascinado por aquilo que você vê, e você agora vive dominado pelo seu olhar. Há também a concupiscência chamada soberba da vida. Esta é a pior e a mãe de todas as outras. Porque o que é a soberba da vida, senão alguém que não reconhece que existe em Deus, que Deus é a vida, que Deus é a origem, que Deus é a fonte, que Deus é que cria, que Deus é que sustenta, que Deus é que alimenta, que Deus é que mantém, que Deus é que me faz respirar. Se eu estou andando, caminhando, se o sangue está correndo nas minhas veias, se meu coração pulsa, se meus rins funcionam, se as tripas estão funcionando bem, é porque a vida de Deus dentro de mim e me faz viver. E diante disso eu não posso ter outra atitude, senão um reconhecimento constante e com constante adoração, dizendo, tudo é de Deus, eu não sou nada, eu dependo dEle. Agora a soberba da vida, não. Ela faz com que você anda como se você fosse suficiente em você mesmo. Como se você é forte porque você malha. Você é saudável porque tem um bom plano de saúde. Se alimenta porque você trabalha, porque você planta. É o homem maldito de Jeremias, capítulo 17. Maldito o homem que confia em si mesmo. Que faz no seu próprio braço mortal a sua força. Então, o mundo é um espírito que torna as pessoas interiormente cativas. É um ambiente perverso. Todo o seu sofrimento é o espírito do mundo, que a Bíblia vai chamar no Novo Testamento, sabe de quê? Esse ambiente. Sabe onde é que em você está esse ambiente de pecado e de miséria? Na carne. Quando vem Cristo, Ele traz o reino dele. Este reino que vai ser devolvido ao homem, não num Éden perdido, não fisicamente, mas Deus vai te conceder um ambiente de paz, de alegria, de amor, de vida, de tudo, de prazer, de comunhão com Deus no seu espírito humano, e no corpo ainda vai prevalecer por um tempo, ainda este ambiente do espírito do mundo, que é a carne pecaminosa. Mas observe como que Cristo faz as coisas. Quando Ele vai à cruz, estava lá crucificado, era um momento áureo em que, com aquela redenção, daquele modo, naquele momento, ali se anunciava ao universo que o homem arrependido, ele poderia ter restaurado aquilo que fora perdido por ocasião do pecado. É por isso que havia ali um ladrão, que do lado de Cristo dizia, ó Senhor, lembra-te de mim, quando tu vieres, quando? Olha a projeção escatológica, futurista. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A quantidade de pessoas que estão dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres. Eu estou aqui sofrendo, então quando tu vieres, lembra-te de mim. E Jesus então corrige o entendimento desse ladrão, dizendo, hoje mesmo, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Pastor, mas esse paraíso aí é o Hades, né? É o Hades. Naquela parte de descanso lá do Hades, ou seja, naquele dia Cristo haveria de morrer, o ladrão morreria e ambos iriam para onde? Para o paraíso. É verdade. Mas aí eu quero enfatizar aqui, simbolicamente, o paraíso e efetivamente o comigo. Ou seja, hoje mesmo, não é no futuro, tu estarás com quem? Comigo. Esta é a restauração. Tu estarás com quem? Comigo. Ou seja, agora o homem arrependido diante da obra da cruz, ele pode voltar e estar com Deus. Mesmo que este paraíso, do qual diz Lucas, seja um lugar do Hades, mas se você quiser conectar as ideias, lembrando que um dia o homem foi expulso do paraíso, mas que a morte de Cristo restitui e reestabelece esse ambiente de comunhão, então você pode entender que imediatamente se refere ao paraíso que está no Hades, mas também pode implicar aqui
o paraíso sendo trazido de volta, o lugar do descanso, o descanso sendo trazido, o fim de todas as misérias, o fim da morte, o fim das desgraças, o fim do medo, o fim das acusações, dos traumas, das angústias. É isso que o Evangelho faz. Tu hoje mesmo estarás comigo. Vemos aqui uma plena restauração. E agora, todos os que creem em Cristo, eles são agora introduzidos nesse reino. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? É um ambiente de quê? De paz. O que mais? É um ambiente de alegria, de gozo, de desfrute. De que mais? Descanso, comunhão, amor. Por isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas, o fruto do Espírito. Pastor, o que é o fruto do Espírito? Eu fui pensando, fruto do Espírito, que palavra bonita. O fruto do Espírito. Não, esquece a palavra fruto e entenda. O resultado de você estar neste ambiente. O que vai acontecer na sua vida se você estiver dentro do Espírito, nesse ambiente do reino de Deus? Olha, você vai ter amor, paz, alegria. Olha coisas que não se pode comprar, dinheiro do mundo compra. Paz, amor, alegria, justiça, santificação, bondade, mansidão. Eu pergunto, de que o mundo precisa? Não é de amor? Ou não é de amor? O mundo seria melhor se os homens amassem? O mundo precisa de paz? O mundo precisa de alegria? Observe que tudo que nos falta, enquanto seres humanos, é amor, é paz e é alegria. Está lá a pessoa, às vezes, cheia de dinheiro, muitas vezes, outras vezes não. Mas o que está em pauta está lá a pessoa triste, não tem alegria. E por que não tem alegria? Porque não tem paz. E porque não tem paz e não tem alegria, essa pessoa não pode dar amor. Porque ela própria não se ama. Ela própria, não se acolhe. Então essa pessoa fica ali frustrada. E aí começa a frustrar outros, tornar outros infelizes. E vem as misérias nas famílias de pessoas destruídas. Ora, de que essas pessoas precisam? De um ambiente. Só que esse ambiente, atenção, não é aqui dentro, nessas quatro paredes. Por incrível que pareça, não é aqui. E também não é na IURD. Não é na IURD. Também não é na Internacional. Nem tampouco na Mundial. E nem no Brás. Mas foi uma grande degradação. De Jerusalém para o Brás é uma decadência. Levar o templo de Salomão de Jerusalém para o Brás não é brincadeira. E é um oásis, né? É um oásis no meio de um deserto de miséria. Quem conhece o Brás sabe. Muito bem, mas então, pastor, onde é que é isso? Jesus disse, abre a sua Bíblia em Lucas 17. Jesus vai responder agora para nós. Quem que é a resposta dos lábios de Jesus? Esse lugar, esse ambiente. Quem quer saber? Só para quem quer saber. Vou falar baixinho, que quem não quer saber não vai ouvir. Perfeito? Vamos lá. Interrogado pelos fariseus, capítulo 17 de Lucas, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Primeira coisa que tem que saber sobre o reino de Deus. Pastor Josué, a primeira coisa, viu? Para você não errar o lugar. Primeira coisa, Jesus disse, não vem o reino de Deus em visível aparência. Ou seja, não queira procurar algo visível, você não vai encontrar. O reino de Deus não é físico, não é material, não é uma tenda, não é uma capela, não é uma catedral e nem o templo de Salomão
do Braz. O reino de Deus não vem em visível aparência. Segunda coisa que você tem que saber sobre o reino de Deus, versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui. Pessoal, aqui está o reino de Deus. Aqui. Está certo? Está errado. Não, o reino de Deus está em tal lugar. Errado. Não vem, primeiro, em visível aparência. Segundo, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá. Ah, pastor, agora você me confundiu, porque eu comecei a querer o reino de Deus. Quando eu entendi que o homem vivia num paraíso, num Éden, de delícias, com comunhão com Deus, plenitude de vida, que aquilo lá era como se fosse o reino de Deus. E agora, de repente, o homem sai, fica perdido. É a minha situação, eu estou perdido. Aí tem esperança em Cristo de reestabelecer esse paraíso perdido. Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Mas de repente, eu não sei onde é que é. Eu não encontro esse reino. Porque não vem visível aparência, como é que eu vou encontrá-lo? Não fica difícil você encontrar um lugar que você não vê? Não fica difícil encontrar um lugar que você não sabe onde é que é? E quando alguém disser, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, ou ei-lo acolá, não acredite, é mentira. Você tem coragem de falar para a pessoa, você está mentindo. Tem coragem? Eu tenho. Você está mentindo. Mas como é que eu estou mentindo? Você está ficando louco falar assim comigo? Foi Jesus quem disse que o reino de Deus não vem em visível aparência e que ninguém pode dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali. Por que que não? Porque o reino de Deus, diga para o seu irmão, está dentro de vós. Está aí dentro. Está aí dentro de você. Está aí dentro de você. Mas dentro de mim, sim, Deus criou dentro do homem um ambiente para o próprio Deus habitar. Zacarias 12:1 diz que Deus criou o homem e criou o espírito do homem dentro dele. O espírito humano é a lâmpada do Senhor. É o ambiente de luz em que Deus habita, porque se o espírito humano é a lâmpada, ele é recipiente. E se Deus é a luz, Deus é o que habita esse recipiente. Deus está dentro de você, porque o reino de Deus está dentro de você. Paulo disse isso em outras palavras quando ele falou, ninguém diga no seu coração, quem subirá aos céus? É muito longe. Quem subirá aos céus para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá aos infernos para tirar de lá o Cristo? Ele diz, não fale isso. Mas a fé, ela diz, a palavra está na tua boca e no teu coração. Onde é que está a palavra? Está na tua boca. Diga, a palavra está na minha boca e no meu coração. O reino de Deus está dentro de mim. A saída está aí. Não está em você enquanto fonte, mas a fonte está dentro de você. Portanto, aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Esse reino de Deus é, em primeiro lugar, um reino de autoridade. Porque em Colossenses capítulo 1, versículo 13, nos é dito que Deus nos arrancou do império das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Diga comigo, Deus me arrancou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma questão de autoridade. Entenda isso em nome de Jesus. Abra o seu coração. Entenda isso em nome de Jesus. O reino de Deus é uma questão de autoridade. Entenda isso. Outrora, nós estávamos no império das trevas. Estávamos debaixo da autoridade do diabo. Porque o Deus desse século, o príncipe deste mundo, atuava sobre todos nós. Isto é o mundo. O mundo é este ambiente no qual o maligno opera e sobre o qual todos estão. Sobre o qual todos estão. Debaixo dessa influência, macumba, olho gordo, inveja, agosto, gato preto, escada, quem mais? Essas bugigangas todas, é tudo mentira do diabo.
Aí o diabo diz que para você resolver o problema das suas mentiras, você tem que ter os amuletos. Então a figa, que é para combater o olho gordo, é outra mentira. O sal grosso, a ruda, espada de São Jorge, é tudo mentira. Para escravizar você naquela vidinha de ficar 24 horas lutando, um humano tentando lutar contra o espiritual. Tudo mentira. Aí veio outros mentirosos com roupas de verdade, te dando óleo, te dando rosa amarela, rosa vermelha, tudo mentira do diabo para escravizar as pessoas na superstição, para poder ficar ali dando dinheiro. Tudo engano. Oração forte não existe. Nada disso. Ao mundo, o império das trevas, a única saída é você ser arrancado do império das trevas. E isso só Deus pode fazer. Ele te arranca do império das trevas, ou nos arrancou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho. Hoje, no reino de Deus, você está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Nada pode ir contra você. Absolutamente nada. Pode vir o inferno inteiro. Você está dentro do reino de Jesus Cristo. Você está plantado nesse reino. E nenhum mal pode te tocar. Porque você está guardado em Deus. Ah, pessoal, por que o diabo? Problema dele, ele vai ter que se ver com Deus, não é comigo. Eu sou um mero cidadão no reino de Deus. Sou um mero servo no reino de Deus. O dono do reino chama-se Jesus Cristo. Então, quando diz arrependei-vos e crede no Evangelho, você tem que crer nisto. Ao invés de ficar murmurando, reclamando, pensando, eu acho que eu vou voltar para a minha velha igreja, porque lá é que tinha oração forte. Você tem que crer no Evangelho, confessar o Evangelho, e falar o Evangelho, e determinar a sua vida de acordo com o Evangelho. Você tem que andar com a cabeça erguida, lembrando a tudo e a todos, eu já não mais estou no império das trevas. Confesse isso diariamente. Confesse pela manhã. Esta é uma verdade, não é palavra positiva, é a confissão da verdade. A verdade é esta: eu não fiz nada para merecer, e nada posso fazer por merecer, mas Deus, sendo gracioso, Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Reino de Deus é uma questão de autoridade. Comece a se colocar debaixo dessa autoridade. Comece a invocar a autoridade de Deus sobre a sua vida. Senhor, controla meu coração, controla minha alma, controla meus passos, controla minhas palavras, controla minha mente. O reino de Deus é uma questão de vida. Porque para entrar no reino é necessário nascer de novo. Reino de Deus é autoridade e vida. Vida eterna, vida zoé, vida abundante. Não é vida humana abundante no sentido material. É vida plena, satisfação, gozo, plenitude aqui dentro, uma alma satisfeita, uma alma preenchida por Deus. Paz, alegria. Você logo vai perceber que esses remedinhos que você toma não valem de nada. Só escraviza. Porque se não tomar, você bate a cabeça na parede. Se tomar, você deita no travesseiro e não levanta mais. Ou está se batendo ou está dormindo. Isso é escravidão de um lado e de outro. Aí se você começar a invocar essa autoridade do reino, você vai experimentar vida. Porque a sua alma estará guardada em Deus. Pega suas ansiedades, seus medos, e lança tudo sobre Ele. Fala, Senhor, é o seguinte, eu não posso com essas coisas mesmo. Faz igual a irmã Júlia. A irmã Júlia tinha uma doença de Chagas. Permita-me contar isso aos irmãos. O coraçãozão foi crescendo, a caixa do tórax era pequena, o coração grande demais. Chegava a hora que estava saindo aqui pelo pescoço, tudo que...
Aí não respira, né? Quem tem já sabe como é que é. Aí não respira. Aí nós congregávamos lá na casa do irmão Manuel, congregávamos lá. Aí tinha uma escada longa para subir até o local onde congregava. Minha mãe ia da quadra 5 do Penorte até a 9 andando. E o coraçãozão velho inchado, igual um sapo. Aí subia aquela escada, chegava lá em cima. Nós estávamos todo mundo louvando. Minha mãe ficava lá. Aí queria cantar, cada vez que a minha fé... Aí não aguentava cantar. Tu me dá a chance. E aí foi ao médico. O médico vai dar um remedinho. O médico falou, a senhora está doente, a senhora vai morrer. O coração está desse tamanho. Ó, esse remedinho aqui vai dar uma ajeitada, vai dar uma maneirada. Usa ele uns 3 meses, você volta aqui. A mãe começou a tomar um remedinho, aí ia para lá, resolveu alguma coisa? Nada. Tomava o remedinho de manhã, à tarde, meia-noite, toda hora, 3 horas, 2 horas, tomando remédio. Aí minha mãe falou assim, peraí. Aí ela resolveu falar com Deus. Lá na reunião, na casa do Manuel. Falou assim, é o seguinte, esse remedinho não está resolvendo minha vida. Eu tomo, não está resolvendo. E tem mais, e se eu tomar esse remedinho, eu vou acabar dizendo para o senhor que o remedinho é maior do que o senhor. Aí vamos fazer o seguinte, nós dois, eu vou parar de tomar o remédio. Não é conselho para ninguém, experiência dela. Vou parar de tomar esse remédio. Aí o médico disse que eu vou morrer. Aí se eu morrer, a tua palavra diz que os mortos não te louvam. E eu quero te louvar. Aí o senhor agora escolhe. Eu quero te louvar, os mortos não te louvam, e a vida minha está nas suas mãos, amém. A partir daí, está aí, ó, nunca mais sentiu nada. Coração diminuiu, está pequeno demais. O médico vai ter que crescer um pouquinho, para ver se bomba mais. A irmã Júlia está aí, já vai quantos anos? 16 anos dessa história. E já fez outros exames para constatar. E o pior, que fez os exames e disse que não tem mais chagas. Não é? Deus curou. Por que Deus curou? Porque Deus quis curar. Porque Deus pode curar. Porque ela se colocou debaixo da autoridade do reino. E você está debaixo da autoridade do reino, acabou, é Deus. Aí, se Deus tivesse levado ela, melhor ainda, não teria outros sofrimentos. Não é, maisinha? Ué, se tivesse levado, é porque Deus é soberano. E mesmo no reino dele, ele leva a gente também. Leva com quem tem coração grande e leva quem tem coração pequeno. Leva a gente atropelado, a gente morre de susto, morre engasgado. Vai todo mundo, ninguém vai escapar. Mas o que eu quero colocar aqui é que se você se colocar nessa autoridade do reino, nessa vida do reino, aí você, pelo menos, ainda que venha uma enfermidade ou outra, uma coisa ou outra, uma dificuldade, mas você vai conseguir experimentar de paz e de alegria em meio às tribulações. Como estava lá Estevão, os homens pegando pedra para atirar nele. E ele com o rosto sereno. E aí aquilo incomodava os fariseus, que cada um tinha uma pedra na mão para atacar. E falava assim, rapaz, mas olha para o rosto desse homem. Parece o rosto de um anjo. Vai ser apedrejado agora. Vamos matá-lo. Mas nem diante da ameaça das pedras, ele franze o rosto de modo algum. Por quê? Porque ele sabia que ele ia morrer. Mas como diante da morte de apedrejamento, alguém pode ter um semblante assim tão angelical? É a paz e a alegria. E saber que se Deus livrá-lo daquela situação, ele continuará a viver. E se Deus não livrá-lo, ele vai morrer em Cristo. E quem morre em Cristo tem esperança de ressuscitar. E amém. Porque a paz não se condiciona. A alegria não se condiciona a qualquer coisa. Paulo chegou a ponto de falar assim, olha, para mim, viver e morrer é uma coisa só. Para mim, morrer, inclusive, é lucro. Então, essa questão do reino. Agora, essa grande e suprema verdade, ela tem que ser experiencial. E aqui é o ponto. Tem que ser experiencial. Se você não experimentar isso, vai ser apenas uma bela mensagem. E eu vou então entregar a chave para os irmãos. Você vai com essa chave, você vai experimentar isto aqui que foi dito essa manhã. É a primeira chave que eu estou entregando para os irmãos. Não sei se eu vou dar conta de chegar na 50ª e falar assim, ó, esta é a 50ª, não sei se eu vou lembrar de todas. Mas essa é a primeira, fica fácil. Pastor, então, qual que é a chave? Eu tenho que levar uma oferta? O que eu tenho que fazer? Uma campanha? Que tal se nós fizermos aqui a distribuição de umas rosas ungidas, abençoadas? Nada disso. Tudo isso é mentira do diabo. Tudo.
Jesus disse, o tempo está cumprido. Você já sabe disso? O reino de Deus é chegado. Já sabe disso? Então você pode usufruir agora. Então o primeiro passo é arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa é a chave. O arrependimento é a chave. Pastor, mas eu já me arrependi. Quando eu criei, me arrependi. Olha, o que é arrependimento? Arrependimento não é uma emoção que você sente. Arrependimento não é um remorso que você sente. A palavra arrependimento é uma palavra grega que traduzida traz a seguinte ideia: mudança de mente, mudança de coração. É provável que você tenha se convertido, entre aspas, mas você não obteve mudança de mente. Talvez a sua mente ainda pensa como pensa o mundo. Talvez a sua maneira de pensar, de refletir, de raciocinar ainda esteja de acordo com o cosmo. E a Bíblia diz, transformai-vos. A transformação acontece pela renovação da vossa mente. Renovar a mente é torná-la sempre nova a partir do arrependimento. Arrependimento é isso aqui, olha, você está indo nessa direção, perfeito? Você sabe que esse caminho aqui é caminho de morte. Esse caminho não leva a Deus, aí você para. Primeiro passo é você parar e dizer, eu não vou mais caminhar nesta direção. O que você sabe na sua vida que é caminho de morte? O que você sabe nos seus pensamentos que é caminho de morte? O que você sabe no seu viver porque você tem atraído essas coisas para você? Aí você fala, parei. Pastor, mas aí é uma decisão, é uma ruptura. E se eu fizer novamente? Mas a questão não é se você vai fazer ou não fazer. O grande problema do arrependimento é que nós entendemos assim, eu fiz isso, me arrependo de ter feito isso. Aí amanhã você faz isso de novo. Aí eu me arrependo de novo. Olha, mas você faz de novo. Então não houve arrependimento. Ah, se houver arrependimento não se faz novamente. A questão não é fazer ou não fazer. Arrependimento não está ligado ao fazer. Arrependimento está ligado à mente. Como você entende, considera, como você aplica a verdade. Você pode até fazer, mas quando você fizer aquilo errado, porque você ainda tem um elemento da carne na sua vida, mas você não consegue conceber aquilo como algo ideal para a sua vida. Aí vem a renovação do arrependimento, quando você renova a sua mente. Ou seja, arrepender-se é você deixar este caminho que você considera bom, que você considera ideal, que você considera certo, reconhecer que não é de Deus, e você desenvolver um caminho contrário. A partir do momento que você sabe, você só confessa a Escritura, só confessa a palavra. Se Deus diz que murmurar é pecado, e ela diz isso, diz ou não diz? Aí você diz, murmurar é pecado. No dia que você se vir murmurando, você, opa, espera aí, estou errado. Estou errado. Porque eu não posso murmurar. Porque eu estou no reino de Deus. É você não consentir. Porque você mudou sua mente. Você mudou os seus planos. Tudo mudou na sua cabeça. O problema todo está aqui na sua cabecinha. Que tem que mudar. Arrependimento é mudança de mente que vai determinar mudança de comportamento. Imagine só vocês. Estava lá João Batista no deserto, batizando. Estava o templo de um lado de lá. O templo era o lugar onde eles faziam as ofertas a Deus, cultuavam a Deus. Mas aquele templo lá apenas representava Jesus que haveria de vir. Quando então chegou a ocasião de vir Jesus, o que Deus fez? Mandou João Batista para o deserto da Judéia. E ficou lá, então no Rio Jordão, batizando. E aí nós temos aqui dois problemas. Primeiro, porque se confunde o batismo de João Batista com o batismo de Jesus. São duas coisas distintas. Mas não nos importa agora. E segundo, o grande problema é que o pessoal tem um batismo como uma cerimônia, como um rito. E o que João Batista disse? Olha, eu batizo para arrependimento, para mudança de mente. O Messias está chegando. Ou você fica com a sua velha vida, que é o templo, ou você segue o Messias. Então, o batismo é apenas um símbolo
desta passagem de um lado para o outro, de não mais acreditar que coisas físicas e humanas, e ritos, e cultos, e cerimônias, isso não dá nada para ninguém. Nenhum tipo de culto que você faça meramente humano, articulado, pensado e colocado ali com as suas próprias mãos serve para Deus. Você agora tem que ter Cristo. Crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Comece a confessar o Evangelho. Aí quando você proceder, logo a sua mente dirá para você, não, mas não é assim. Você não crê deste modo, aí você tem a chance de rever os seus atos. Sem arrependimento, não há desfrute do reino de Deus. Perfeito? Eu poderia falar aqui muita coisa sobre o arrependimento, mas não somente o nosso tempo não permite, como eu entraria em vários pontos de outras mensagens que se seguirão a esta. Então não deixe de vir nos próximos domingos, porque vamos falar sobre vários detalhes, várias coisas que você, na medida que você vai executando, você vai tendo experiência do reino de Deus. Não pense que você vai sair daqui hoje com experiência 100%. A cada dia, essa experiência vai aumentando, pouco a pouco, de fé em fé, de glória em glória. Tá bom?